Esse conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. A noite era densa e silenciosa quando Renato, um jovem tranquilo, decidiu voltar para casa depois de uma festa na cidade de Recife. Apesar dos seus amigos terem lhe aconselhado a pedir um táxi ou um motorista por aplicativo, o rapaz decidiu que ir andando para casa seria a melhor opção. A festa estava ocorrendo na casa de um conhecido no bairro de Santo Amaro, e Renato morava próximo ao Parque 13 de Maio, no centro do Recife. A caminhada não seria tão longa assim, mas havia um risco, pois já passava das 4 horas da manhã, momento em que todos dormiam tranquilamente em suas casas. Se algum assaltante aparecesse, estaria solitário e vulnerável. Foi caminhando enquanto seguia por ruas estreitas e pouco iluminadas, próximo ao cemitério de Santo Amaro. A brisa noturna sussurrava entre as árvores, criando uma atmosfera melancólica. Renato ria consigo mesmo, relembrando os momentos divertidos da festa. Mas a alegria começou a desvanecer quando se deu conta que estava absolutamente sozinho naquelas ruas sombrias. Ele apertou o passo, tentando afastar a sensação de inquietação que o envolvia. Ao se aproximar do cemitério, uma névoa espessa começou a se formar. Percebeu que um dos seus portões estava aberto. Renato achou muito estranho, pois sabia que o cemitério costumava estar fechado na parte da noite. Talvez algum funcionário tenha esquecido de trancar o portão, pensou ele. Decidiu, neste momento, cortar caminho exatamente por dentro do cemitério. As luzes fracas dos postes internos mal conseguiam penetrar na densidade do ar, criando sombras sinistras ao redor das lápides antigas. Renato ignorou a sensação de desconforto e continuou sua caminhada, mas seus passos ficaram mais rápidos. Foi então que ele ouviu um som arrastado, um gemido fraco que ecoava pela noite. Ele parou, tentando localizar a origem do ruído. O som parecia vir de trás de um mausoléu antigo. Renato, alimentando a curiosidade apesar do medo crescente, decidiu investigar. Ao se aproximar do local, a névoa se tornou mais espessa, obscurecendo a sua visão. Ele avistou uma figura indefinida, cambaleando entre as lápides. Seu coração disparou quando percebeu que era um zumbi, um morto-vivo, vestindo roupas rasgadas e com a pele pálida e cadavérica. Aterrorizado, Renato recuou, mas o zumbi o percebeu. Seus olhos vazios fixaram-se em Renato, e ele começou a se aproximar com passos lentos e descoordenados. Renato, impulsionado pelo pânico, correu na direção oposta. O labirinto de lápides parecia interminável, e a névoa fazia com que cada caminho parecesse mais ameaçador. Renato, sabendo que não havia ninguém ali que pudesse o ajudar, se esforçava para encontrar uma saída, mas o zumbi continuava a segui-lo implacavelmente. Seus gemidos ecoavam, criando uma sinistra trilha sonora para a perseguição. Desesperado, Renato avistou um pequeno mausoléu abandonado e decidiu se esconder lá dentro. Ele fechou a porta de pedra com cuidado, tentando abafar a sua respiração acelerada. No escuro, ele esperava que o zumbi perdesse o interesse e se afastasse. Os gemidos do lado de fora continuaram, mas, para o alívio do rapaz, pareciam mais distantes.
Ele ficou quieto e esperou por um tempo que pareceu uma eternidade, e finalmente decidiu espiar do lado de fora. Ao abrir a porta, Renato se deparou com o cemitério envolto em névoa, mas não havia sinal do zumbi. Ele soltou um suspiro de alívio e começou a se afastar do mausoléu. No entanto, assim que colocou o primeiro pé para fora, um arrepio percorreu sua espinha. O zumbi estava parado a poucos metros de distância, olhando fixamente para ele. Renato estava cercado. Sem hesitar, o zumbi avançou em sua direção. Movido pelo instinto de sobrevivência, o rapaz correu desesperadamente pelo cemitério, desviando-se entre as lápides, sabendo que sua vida dependia disso. A perseguição continuou até que Renato, completamente exausto, se viu encurralado em um beco sem saída do cemitério. O zumbi se aproximou lentamente, seus olhos vazios fixos em Renato. Em um último ato de desespero, Renato encontrou uma pequena pá abandonada no chão e a empunhou como uma arma improvisada. O zumbi, indiferente à ameaça, continuou a avançar. No momento crítico, algo incrível aconteceu. O primeiro raio de luz do amanhecer rompeu a névoa e iluminou o cemitério. O zumbi, ao entrar na luz, tal qual um vampiro, começou a tremer e se desfazer em cinzas diante dos olhos incrédulos de Renato. Exausto e aliviado, Renato observou enquanto a última partícula do zumbi desaparecia. A névoa começou a se dissipar, revelando o cemitério vazio. O sol nascia no horizonte, banindo as sombras da noite. Renato, ainda tremendo, deixou o cemitério de Santo Amaro para trás, jurando nunca mais andar sozinho por aquela região à noite. Ele carregaria essa experiência aterradora do encontro sobrenatural consigo para o resto da vida, lembrando-o de que, às vezes, os horrores da noite podem se materializar em qualquer lugar, principalmente dentro de um cemitério. Esse conto foi escrito por Marison Fraga, produtor do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência.